Eu acreditava ter encontrado o homem da minha vida e a sogra que toda mulher sonha. Mas, entre sorrisos gentis e jantares em família, uma rede de mentiras era tecida pelas minhas costas. O que começou com um detalhe esquecido embaixo da cama, revelou uma traição cruel, onde Luiz e a própria mãe dele, Dona Clara, planejavam a minha humilhação. A vida parecia ter seguido um roteiro perfeito durante os 3 anos de relacionamento com Luiz. Ele era o retrato do companheiro ideal, atencioso, trabalhador e dono de um sorriso que desarmava qualquer insegurança. Ao lado dele, existia a figura de Dona Clara, uma sogra que parecia fugir de todos os clichês maldosos. Ela não era apenas a mãe do meu namorado, mas a minha confidente, a mulher que me trazia chás quando eu estava resfriada e que elogiava minha dedicação ao lar. Eu, Valentina, vivia uma harmonia que julgava ser inquebrável. O apartamento onde morávamos era o nosso santuário. Cada móvel havia sido escolhido com o carinho de quem planeja um futuro inteiro. Luiz saía cedo e Dona Clara possuía a chave da nossa casa, um gesto de confiança que eu mesma incentivei. No entanto, o ar começou a pesar. Luiz, antes tão presente, passou a ter reuniões que se estendiam pela madrugada. O perfume dele, sempre amadeirado, ocasionalmente trazia notas florais que não eram minhas. Quando eu questionava, a resposta vinha com um beijo na testa e uma risada leve, sempre validada por Clara, que justificava o cansaço do filho como o preço do sucesso. A cegueira emocional é uma escolha. Eu queria tanto que aquela família fosse real que ignorei as trocas de olhares entre eles. Até aquela tarde de terça-feira. Um brinco meu havia rolado para debaixo da cama. Ao me ajoelhar e tatear o chão frio, meus dedos encontraram algo macio, uma calcinha de renda vermelha, minúscula e vulgar. Ao puxar o objeto para a luz, meu mundo desabou. Não era minha. Nunca havia sido. E o cheiro impregnado naquele tecido era o mesmo perfume floral que eu sentirá no pescoço de Luiz. O silêncio do apartamento tornou-se ensurdecedor enquanto eu segurava aquela prova física da minha desonra. Meu coração batia contra as costelas como um animal enjaulado. Foi quando ouvi o barulho da porta da frente. Eram eles. Luiz e sua mãe, Clara, rindo de algo, sem saber que eu estava ali, escondida no quarto, segurando a prova do crime. Mas o que eu estava prestes a ouvir através da fresta da porta não era apenas a confissão de uma traição, mas a descoberta de que havia uma terceira pessoa envolvida, alguém que eu conhecia muito bem, Sofia. O som das risadas na sala tinha um tom de celebração que me causava náuseas. Eu permanecia imóvel, sentada no chão do quarto, apertando aquela peça de renda vermelha até os nós dos meus dedos ficarem brancos. Através da porta entreaberta, a voz de Dona Clara soou alta, clara e carregada de um escárnio que eu jamais imaginei que ela possuísse. Ela não estava apenas conversando com o filho, ela estava comemorando a audácia dele. A voz de Luiz respondeu, baixa e rouca, com aquela confiança de quem se sente intocável. Ele mencionou o nome de Sofia. Sofia, a mulher que ele dizia ser apenas uma colega de trabalho distante, era, na verdade, a dona daquela peça íntima e de muitas outras tardes no nosso próprio lençol. O choque percorreu minha espinha como uma descarga elétrica quando Clara perguntou se eles haviam sido cuidadosos. A resposta de Luiz foi uma risada abafada, dizendo que Valentina, eu, era ingênua demais para desconfiar de qualquer coisa sob o nariz dela. Ouvir a própria sogra, a mulher que me chamava de filha, aconselhar o filho sobre como esconder melhor os vestígios de Sofia, foi o golpe de misericórdia na minha sanidade. Clara não era apenas uma espectadora, ela era a arquiteta do meu sofrimento. Ela preparava os jantares para nós 3 enquanto, horas antes, ajudava a arrumar a cama para a amante do filho. Ela limpava o rastro da outra para que eu, a oficial, continuasse servindo aos propósitos daquela família de aparências. Minha respiração tornou-se curta, pesada. Eu sentia um desejo violento de escancarar aquela porta, de gritar até que meus pulmões queimassem, de esfregar aquela prova infame no rosto de Clara. Mas algo em mim, um instinto de sobrevivência sombrio, me manteve estática. Eu precisava ouvir tudo. Precisava entender o tamanho do buraco onde eu havia caído. Luiz comentou sobre o próximo final de semana. Eles planejavam uma viagem, uma reunião de negócios onde Clara daria a cobertura perfeita para que ele e Sofia pudessem se entregar sem interrupções. Cada palavra era como uma lâmina rasgando minha pele. Eu percebi que não estava perdendo apenas um namorado, eu estava descobrindo que nunca tive uma família. Eu era apenas o cenário para o teatro perverso deles. Enquanto eles se serviam de vinho na sala, brindando a própria esperteza, eu comecei a recolher meus pedaços no escuro. A raiva começou a substituir a dor, uma frieza gélida tomou conta do meu peito.
Eu não seria mais a vítima silenciosa. No entanto, ao tentar me levantar, meu corpo vacilou e acabei derrubando um porta-retratos da mesa de cabeceira. O vidro se estilhaçou no chão. O barulho das risadas na sala cessou instantaneamente. Um silêncio mortal dominou a casa, e eu soube que, em poucos segundos, eu teria que encarar os monstros que dividiam o teto comigo. O barulho do vidro estilhaçado no chão do quarto pareceu ecoar como um trovão naquele apartamento subitamente mudo. Eu segurava a respiração, o coração martelando contra a garganta, enquanto a calcinha de Sofia continuava úmida de suor em minhas mãos trêmulas. Do outro lado da porta, o silêncio de Luiz e Clara era carregado de uma culpa que eles ainda não sabiam que eu havia descoberto. Ouvi os passos lentos e pesados de Luiz se aproximando. Ele não chamou meu nome, ele apenas abriu a porta, esperando encontrar o vazio, mas deu de cara com o meu fantasma. Lá estava eu, Valentina, com os olhos vermelhos e a alma em frangalhos, cercada pelos cacos do nosso porta-retrato. A imagem de nós dois sorrindo na praia, agora partida ao meio sob meus pés, era a metáfora perfeita do que éramos. Luiz estancou na soleira. O sorriso de bom moço desapareceu, substituído por uma palidez cadavérica. Atrás dele, Clara apareceu com uma taça de vinho na mão, mas o brilho de deboche que eu ouvira minutos antes havia sumido. Ela tentou forçar uma expressão de preocupação maternal, mas seus olhos revelavam o pânico de quem foi pega no flagra. Sem dizer uma única palavra, eu estendi a mão e joguei aquela peça de renda vermelha no peito de Luiz. O tecido escorregou pela camisa dele e caiu no chão, entre os cacos de vidro. O silêncio que se seguiu foi cortante. Luiz gaguejou, tentou articular uma mentira, uma desculpa qualquer sobre algum amigo ou um engano da lavanderia, mas as palavras morriam em sua boca. Ele sabia que eu tinha ouvido. Ele sabia que o teatro tinha acabado. Foi então que Clara, em um movimento de pura audácia e maldade, interveio. Ela não pediu desculpas. Ela não chorou. Com uma voz fria e calculista, ela me disse que eu deveria ser mais mulher, que homens como Luiz tinham necessidades que uma mulher fria e focada em trabalho como eu não conseguia suprir. Ela teve a coragem de dizer, na minha cara, que Sofia era apenas um alento para o filho dela, e que se eu fosse inteligente, guardaria aquilo para mim para manter o status da nossa família. Aquele foi o momento em que algo dentro de mim morreu definitivamente. Não era apenas a traição física de Luiz com Sofia, era o veneno de Clara, a mulher que eu ajudei, que eu acolhi e que eu amei como mãe. Eles eram cúmplices em um crime emocional meticuloso. Luiz, vendo o apoio da mãe, tentou se aproximar, tentou me tocar com aquelas mesmas mãos que horas antes acariciavam outra, mas o meu grito interno de repulsa o fez recuar. Eu não dei a eles o prazer do escândalo que esperavam. Eu não quebrei pratos, nem gritei insultos. A dor era tão profunda que se transformou em uma calma gélida e assustadora. Comecei a abrir as gavetas e a jogar minhas roupas dentro de uma mala, qualquer mala, sem dobrar, sem cuidado. Luiz implorava para eu me acalmar, enquanto Clara, no fundo, já pegava o celular, provavelmente para avisar Sofia de que o caminho estava livre, mas que o plano de silêncio havia falhado. Enquanto eu fechava o zíper da mala, sentindo o peso de 3 anos de mentiras esmagando meus ombros, Luiz segurou meu braço. Seus olhos, antes tão amados, agora me causavam náuseas. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, vi um estranho. Um homem vazio, moldado por uma mãe narcisista e perversa. Eu saí daquele quarto sem olhar para trás, mas ao chegar na porta da sala, percebi que meu carro estava na revisão e eu não tinha para onde ir naquela noite chuvosa. Eu estava presa com meus carrascos, e a noite que se seguiria seria o teste mais cruel da minha vida, pois eu descobriria que a traição de Sofia era apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e sombrio. A chuva batia nas janelas do apartamento com uma força que parecia querer lavar toda a sujeira acumulada naquelas paredes. Eu, Valentina, estava parada na porta da sala, com a mala ao meu lado e a alma em frangalhos. Eu queria fugir, mas o mundo lá fora parecia tão hostil quanto o que eu deixava para trás. Luiz permanecia imóvel no corredor, enquanto Clara voltará para o sofá, bebendo seu vinho com uma calma que me causava calafrios. Ela agia como se eu fosse uma visita inconveniente que finalmente decidirá ir embora. O pior não foi o silêncio, mas o som do celular de Luiz vibrando sobre a mesa de centro. Ele não correu para atender. Ele sabia quem era. A luz da tela iluminou o nome de Sofia, acompanhado de um emoji de coração. Naquele momento, a humilhação ganhou um novo rosto. Luiz olhou para o aparelho e depois para mim, e em vez de demonstrar arrependimento, vi em seus olhos um brilho de irritação. Ele estava irritado porque eu havia estragado a noite dele, porque eu havia descoberto o jogo que ele e a mãe jogavam com tanta perícia.
Clara, então, soltou uma risada curta e seca. Ela começou a falar, não para se desculpar, mas para desferir os últimos golpes. Ela confessou que Sofia não era apenas uma aventura. Sofia era a filha de uma de suas melhores amigas, uma mulher de posses que ela sempre desejou para o filho. Eu, com minha carreira de arquiteta e minha independência, nunca fui a nora que ela planejou. Eu era apenas a mulher que pagava metade das contas enquanto Luiz se divertia com quem realmente pertencia ao mundo deles. Cada palavra de Clara era um veneno destilado. Ela detalhou como ajudava Luiz a criar álibis, como buscava Sofia no aeroporto quando eu estava em visitas a obras, e como as duas riam da minha mania de deixar a casa impecável para o meu homem. Luiz não a interrompeu. Ele se sentou ao lado da mãe, formando uma barreira sólida de desprezo contra mim. Eu percebi que nunca estive em um relacionamento com um homem, mas sim com um projeto de filho que nunca cortou o cordão umbilical da maldade. Tentei ligar para um transporte, mas o sinal estava instável devido à tempestade. Eu estava encurralada. Fui para o quarto de hóspedes e tranquei a porta, arrastando uma poltrona para a frente dela. Do outro lado, eu ouvia os sussurros deles. Eles não estavam tristes. Eles estavam combinando o que diriam aos nossos amigos em comum. Clara sugeria que dissessem que eu estava instável, que eu havia tido um surto de ciúme sem fundamento. Eles já planejavam destruir minha reputação antes mesmo de eu deixar o prédio. Passei a noite em claro, sentada no chão, abraçada aos meus próprios joelhos. Eu ouvia o riso baixo de Luiz vindo do nosso quarto, o quarto onde agora ele falava com Sofia ao telefone, sem mais precisar se esconder. A dor física no meu peito era tão intensa que eu precisei morder o dorso da mão para não gritar. Eu estava vendo minha vida ser esquartejada por duas pessoas que eu teria dado a vida para proteger. Quando os primeiros raios de sol começaram a atravessar as persianas, a chuva havia cedido, deixando apenas um rastro de lama e frio. Eu sabia que aquela era a última manhã que eu respiraria aquele ar viciado. Eu precisava sair dali, mas antes de atravessar aquela porta pela última vez, eu descobriria que o plano de Luiz e Clara para se livrarem de mim era ainda mais financeiramente cruel do que eu poderia imaginar. Eu achava que já tinha perdido tudo, mas a última peça do quebra-cabeça de traição deles me deixaria no chão, sem teto e sem chão, pronta para o meu capítulo final de solidão e recomeço. O sol da manhã nasceu pálido, iluminando a poeira que dançava no ar do quarto de hóspedes. Eu, Valentina, saí do meu refúgio com os olhos inchados e a alma deserta. Ao chegar na sala, encontrei Luiz e Clara sentados à mesa, tomando café como se nada tivesse acontecido. Mas não era apenas o cinismo que pairava no ar, era uma armadilha final. Sobre a mesa, além das xícaras, havia um envelope pardo. Com uma voz gélida, Luiz me informou que, tecnicamente, o apartamento onde morávamos e que eu ajudei a mobiliar com cada centavo das minhas economias, estava no nome de uma empresa de fachada da família de Clara. Eles haviam planejado tudo desde o início. Eu não era apenas uma namorada traída, eu era uma inquilina que eles estavam despejando. Clara limpou o canto da boca com o guardanapo de linho e, sem me olhar nos olhos, disse que minhas malas já estavam no corredor do prédio. Elas haviam sido colocadas para fora pelo porteiro enquanto eu tentava dormir. A traição física com Sofia era uma ferida na carne, mas aquela rasteira financeira e moral era um golpe no espírito. Eu olhei para Luiz, esperando encontrar um resquício do homem por quem me apaixonei, mas só vi um reflexo pálido da maldade de sua mãe. Não houve briga final. Não houve xingamentos. A minha dignidade era a única coisa que me restava e eu não a entregaria a eles em forma de espetáculo. Caminhei até o corredor. Minhas malas estavam ali, empilhadas de forma humilhante ao lado do elevador. Enquanto as portas se fechavam, a última imagem que tive foi a de Clara fechando a porta do apartamento com um sorriso de vitória, pronta para receber Sofia para o almoço. As semanas que se seguiram foram um borrão de dor e sobrevivência. Sem casa, sem o apoio daquela que eu considerava minha família e com o coração em pedaços, mudei-me para um pequeno estúdio nos arredores da cidade. O silêncio daquele lugar era ensurdecedor. Às vezes, eu me pegava olhando para o celular, esperando uma mensagem de arrependimento que nunca veio. Nas redes sociais, vi fotos de Luiz e Sofia viajando, postadas com legendas que falavam sobre encontros de almas, sempre curtidas com entusiasmo por Clara. Eu estava sozinha. A reconstrução não foi poética nem rápida. Foi feita de noites em claro chorando no chão da cozinha e de dias em que a única vitória era conseguir levantar da cama para trabalhar. Aprendi que a traição de quem amamos nos rouba a capacidade de confiar, inclusive em nós mesmas. Cada passo que eu dava para reconstruir minha carreira como arquiteta era acompanhado pela sombra do que eu havia vivido.
Hoje, sentada na varanda do meu novo e pequeno lar, olho para o horizonte e não vejo mais o rosto de Luiz ou o cinismo de Clara. Vejo apenas o vazio. Um vazio que estou aprendendo a preencher comigo mesma, sem pressa e sem ilusões. A história de Valentina não terminou com um novo amor ou uma vingança triunfante. Terminou com uma mulher que, apesar de ter o coração reduzido a cinzas, descobriu que é a única pessoa que nunca poderá trair a si mesma. A porta se fechou para eles, e o que ficou foi o eco de uma vida que nunca foi real. Agora, no silêncio da minha própria companhia, eu finalmente começo a ouvir a minha própria voz. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.